Fala galera do canal, mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai estar reagindo a mais um vídeo do Zertec. Isso prova que a Lily está viva em Pop Playtime. Então vamos ver esse vídeo aqui em 3, 2, 1 e vamos lá. Uma das situações mais estranhas que já aconteceram envolvendo Pop Playtime está acontecendo. Pra quem não sabe, teve aquele negócio da Lily Lovebirds, que ela contaminou tudo, teve aquela foto com o Giblet, e muitos fãs acham que ela está viva Nesse exato momento. E o pior é que quase ninguém tá nem percebendo o tamanho disso. Porque se você entrar agora no Twitter, vulgo X, oficial da Mob Entertainment, a conta basicamente foi dominada pela Lily Atualmente está uma foto do Huggy Wuggy. Lovebirds. Até aí tá bizarro. O problema é que não para por aí. Ela apareceu junto do Giblet. E essa foto também apareceu no Instagram e no Twitter. Sim, também. O Giblet. E quando eu vi isso pela primeira vez, minha reação foi tipo, pô, que danado está acontecendo aqui, mano? Há poucos dias atrás ainda dava pra ver parte do banner normal da Mob Entertainment, que eles sempre usaram. Só que tinha uma coisa esquisita acontecendo. O cabelo da Lily foi começando a invadir a imagem. Começou com isso aqui, aí depois a Lily Lovebirds detonou tudo. Aos poucos, cobrindo o perfil inteiro, como se ela estivesse tomando conta da conta inteira. Isso aqui, ela detonou todo o perfil da Mob. Devagar. Na hora eu pensei, legal, mano, é só uma brincadeirinha aleatória da equipe de marketing. Tipo, alguém mexendo ali nas artes da página, alguma coisa assim. Mas o negócio foi avançando e ficando muito mais sério. Agora não tem mais nada, basicamente, da identidade original da Mob. Não tem mais a foto de perfil, o banner, os posts. Tudo virou Lily Lovebirds. Ela literalmente, cara, tomou toda a conta oficial da empresa. E junto dela tá o Giblet. Justamente o personagem que, teoricamente, deveria estar com o jogador depois dos acontecimentos do capítulo 5, não com a Lily. Então Exatamente, como é que a Lily morreu e tá com ele? para pra pensar comigo, o que exatamente está acontecendo aqui? E é isso que eu vou te mostrar durante todo esse vídeo, porque isso levanta muitas perguntas. No começo de tudo, antes da gente entrar nas teorias do porquê isso tudo tá acontecendo, deixa eu te mostrar o que ela escreveu na postagem. Na legenda da selfie, a Lily fala algo parecido com: oi meus amigos, olha só quem eu encontrei, talvez um novo amigo, só que a gente ainda não se conhece muito bem, então mandem perguntas pra gente fazer um pro outro. Ela termina assinando como Silly Lily, que seria algo tipo Lily boba, uma bobagem da Lily, alguma coisa assim. Só que o detalhe mais importante nem é a legenda em si, é o jeito como ela fala do Giblet, porque ela age como se tivesse encontrado ele agora na história. Isso é extremamente estranho. Até hoje, Lily e Giblet praticamente nunca tiveram interação nenhuma dentro dos jogos. Não existe uma cutscene deles juntos, gravações, documentos compartilhados, áudios, nada. Então por que a primeira vez que a Mob resolve juntar esses dois personagens acontece justamente depois da Lily supostamente ir de base? Isso parece, cara, proposital demais pra ser coincidência. E é aí que entra o primeiro grande mistério do vídeo. Por que a Mob tá dando tanta atenção pra Lily logo após o capítulo 5? Porque normalmente quando um personagem vai de base numa franquia de filmes, de séries, de jogos, os desenvolvedores deixam ele de lado. Isso aconteceu que nem o The Doctor. Depois da morte do The Doctor, a Mob tava dando muito potencial pro The Doctor e ele realmente voltou. Por um tempo, a história segue para outro arco, para outros mistérios, e só depois aquele personagem talvez volte em um flashback, em uma referência ou algo assim. Mas aqui acontece o contrário. A Lily vai de base e pouco tempo depois vira o centro das redes sociais oficiais da empresa da Mob. Isso definitivamente parece um setup para alguma coisa muito maior que está por vir. E existem algumas possibilidades bem interessantes aqui. A primeira é bem simples. Talvez a história dela ainda não tenha acabado. Mesmo que a cena da ida de base dela tenha sido real, isso não significa que ela saiu da lore completamente. A Mob pode estar preparando fitas escondidas, flashbacks, ARGs ou até conteúdos do capítulo 6 envolvendo ela. E sinceramente, cara, isso faria muito sentido, porque essa personagem só apareceu durante um capítulo, todo mundo gostou dessa personagem e ela já foi de base logo cedo. Eu acho difícil eles, cara, destruírem essa personagem tão cedo na história do jogo. Mas existe uma segunda possibilidade e ela é bem mais pesada
inusitada e desesperadora. Talvez a mob queira justamente fazer os fãs duvidarem da ida de base da Lily of Braids, porque vamos ser honestos, Poppy Playtime já fez isso antes várias vezes. O Dr. Sawyer aparentemente foi de base e depois voltou por causa do backup. O Hug caiu, cara, muito fundo no capítulo 1 e reapareceu depois. Nesse universo, ir de base quase nunca significa desaparecer de verdade para sempre. Então talvez essa doideira toda da conta seja justamente uma maneira da mob plantar a dúvida na cabeça da comunidade. E se a Lily ainda estiver viva? Mas calma, porque ainda existe uma terceira teoria ainda mais interessante que vai juntar tudo. Talvez isso tudo seja uma desculpa para expandirem a lore dela, a história dela. O capítulo 5 mostrou muito pouco do passado da Lily. A gente ouviu falar dos 122 dias de condicionamento, do período dela como Grace Green no programa de integração, mas quase nada foi aprofundado de verdade. Então talvez a mob esteja usando as redes sociais para soltar mais detalhes aos poucos através de respostas, posts e interações com fãs. Agora, o ponto mais principal disso tudo. A Lily, antes de ir de base, deixou o like e se inscreveu nesse canal. Isso mesmo que você tá ouvindo. A Lily, antes de ir de base, ela, cara, meteu o like aí. Mano, todo vídeo é isso. Se inscreveu, que não custa nada, é de graça. E aí sim, ela foi lá pra dentro da fábrica. Eu tô falando sério, cara. Então se você quer fazer que nem a Lily, se inscrever, deixar o like, eu vou ficar muito feliz. A Lily vai ficar muito feliz. Todo mundo vai ficar muito feliz com você. Cara, esse gancho foi muito bom, na moral. Deixa o like, se inscreve aí que não custa nada. Aproveita, cara, que eu nunca pedi isso aqui antes no canal, mas eu vou pedir agora. Por favor, clica no botão hypar aí, que eu não sei nem o que faz. Vamos ver o que esse botão vai fazer aqui. Hype o vídeo aí, se inscreve, deixa o like, bora lá. Mas agora vem o maior problema dessa história inteira. Como danados isso seria possível dentro da timeline, da história do jogo? Porque no capítulo 5 a gente vê claramente a Lily indo de base, sendo esmagada. Enquanto isso, o Giblet sobrevive e teoricamente continua junto do jogador depois do final. Ou seja, esses dois não deveriam estar juntos agora. Exatamente, eu já tava falando aqui, como é que esses dois estão vivos, sendo que como é que a Lily morreu e tá com o Giblet? Não faz sentido. Um jeito. Então se a gente considerar essa postagem minimamente canônica, nem que seja no fundo do fundo, só existem algumas explicações possíveis. A primeira é que essa imagem, todo esse background da história tenha sido tirado antes dos eventos do capítulo 5. Talvez seja algum momento antigo na história do jogo que a gente ainda não viu, não explorou. Só que isso geraria outro problema. Como a Lily teria encontrado o Giblet naquela época? A segunda teoria é a mais absurda, mas talvez a mais assustadora também. E se ela sobreviveu? Claro que essa pergunta tá no ar, e muito no ar ainda, cara. Essa pergunta ainda está muito viva. A franquia já mostrou várias vezes que personagens conseguem escapar da ida de base de formas inesperadas. Então talvez os destroços não tenham realmente, cara, destruído ela. Porque existe um detalhe estranho. A Selphie, ela parece completamente intacta, sem dano nenhum. Agora vem a teoria mais bizarra de todas que eu preciso falar para vocês. Talvez aquilo nem seja realmente a Lily, pode ser alguém ou alguma coisa usando a aparência dela. O protótipo já mostrou que consegue copiar vozes e manipular identidades, e o próprio Sawyer, depois do backup, também teria capacidade de fazer algum tipo de manipulação assim. Então existe uma chance real de alguém estar Cara, não acredito nisso, usando a imagem dela como ferramenta, e honestamente isso deixaria tudo ainda mais perturbador e bizarro. Cara, então sim, na minha cabeça o protótipo pode sim fazer uma peripécia dessa, já que a gente viu que ele... Eu acho que isso daqui não acontece não, eu só acho que o protótipo ele pega as vozes dos personagens e coloca a parte do corpo mais forte nele. Inclusive no capítulo 6 ele pode pegar o cabelo da Lily. Consegue pegar partes de outros personagens. Ele poderia muito bem incorporar a Lily para ele. Agora também precisamos considerar outra possibilidade fundamental. Talvez tudo isso não seja canônico. Pode ser simplesmente sim uma ação de marketing para gerar engajamento, né? Empresas fazem esse tipo de coisa o tempo inteiro nas redes sociais. Só que aí aparece um detalhe importante. Se fosse apenas uma brincadeira, por que escolher justamente a Lily? A mob poderia usar qualquer personagem popular. A Pop, a Kissimiss, o Hug. Qualquer um deles geraria hype sem criar um caos na timeline do jogo. Mas não, eles escolheram justamente a personagem que acabou de ir
Lily de base. Isso parece extremamente intencional, cara. Você não sente isso não também? Então talvez a verdade esteja no meio termo. Talvez essa invasão da conta não seja um evento oficial da história, mas também não seja só uma brincadeira aleatória. Parece mais talvez um mini teaser, uma mini dica, uma forma da Mob fazer os fãs voltarem a discutir a Lily justamente agora. E sinceramente isso pode indicar muita coisa importante para o futuro da franquia. Primeiramente, que talvez a história dela ainda não acabou. Segundamente, que talvez exista alguma conexão escondida entre a Lily e o Giblet que a gente ainda não conhece. E terceiro, isso pode ser só o começo de uma preparação para o capítulo 6, que vai acontecer muitas coisas. Porque no fim das contas existe uma contradição gigante aqui. Se a Lily realmente foi de base e o Giblet deveria estar com o jogador nos ajudando, então por que a conta oficial age como se ela tivesse encontrado ele agora? Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo aqui no universo de Pop Playtime. Você acha que tudo isso aqui vai refletir no capítulo 6? O encontro desses dois vai pro capítulo... E aí, galera, você acha que Lily Lovebirds estará viva em Pop Playtime capítulo 6? Bom, galera, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Até mais.